Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 17 de julho, 1 Crônicas 24, 1 a 26, 11. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turmas para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos, de acordo com suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos e os de Itamar em 8, pois havia mais chefes de família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Natanael, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei. Os líderes dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas, os descendentes de Eleazar e de Itamar, foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilgá, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Abizes, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jeziquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu, a 23ª para Delaias, a 24ª para Mazias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe havia sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seu antepassado Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Os outros chefes de famílias descendentes de Levi foram dos descendentes de Anrão, Zebuel, dos descendentes de Zebuel, Gedias, dos descendentes de Reabias, Isias, dos descendentes de Isa, Selomite, dos descendentes de Selomite, Jaade, dos descendentes de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica, dos descendentes de Mica, Samir, e Isias, irmão de Mica, dos descendentes de Isias, Zacarias, dos descendentes de Merari, Mali e Mussi, dos descendentes de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre, dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos descendentes de Quis, Jeramiel, dos descendentes de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias, como os descendentes de Arão. Suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade
nem de posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens da família de Asaf, Emã e Gedudum para profetizar com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista de seus nomes e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela trabalhavam sobre a direção de seu pai, Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Semei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, trabalhavam sob a direção de seu pai, Gedutum, que profetizava com o acompanhamento da lira, dando graças e louvando o Senhor. Dos filhos de Ema, Buquias, Matanias, Uziel, Zubael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gidalti, Romanti-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos eram filhos de Ema, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas de acordo com sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na presença de Deus. Asaf, Gedutum e Ema se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos 288 no total eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 de seus filhos e parentes. A segunda, Gedalias, e 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur, e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Ziri, e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias, e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buquias, e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Azarela, e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jasaías, e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima para Simei, e 12 de seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel, e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Asabias, e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Subael, e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias, e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote, e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Ananias, e 12 de seus filhos e parentes. A 17ª para Josbecasa, e 12 de seus filhos e parentes. A 18ª para Anani, e 12 de seus filhos e parentes. A 19ª para Malote, e 12 de seus filhos e parentes. A 20ª para Eliatá, e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Otir, e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Gidalti, e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maziote, e 12 de seus filhos e parentes. A 24ª para Romati-Ezer, e 12 de seus filhos e parentes. Estas são as divisões dos guardas das portas. Dos Caroítas, Messelemias, filho de Coré, da família de Abiasaf. O primeiro filho de Meselemias foi Zacarias. O segundo,
Gediael, o terceiro, Gebadias, o quarto, Jatiniel, o quinto, Elão, o sexto, Joanã, e o sétimo, Elioenai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaias, o segundo, Jeozabade, o terceiro, Joá, o quarto, Zacar, o quinto, Natanael, o sexto, Amiel, o sétimo, Isacar, e o oitavo, Peuletai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaias, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Seus parentes Eliú e Semaquias também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Oza, do clã de Merari, foram Singri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Romanos 4, 1 a 12. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso, essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Salmos 13, 1 a 6. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te, Senhor, e responde-me. Senhor e meu Deus, restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Provérbios 19, 15 a 16.
O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá.